Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí, apesar, né, das dificuldades do dia a dia. Na última semana, a gente viu aí ganhar as redes sociais e a mídia de um modo geral alguns casos bem bizarros de manifestação do machismo. E no vídeo de hoje a gente vai avaliar alguns desses vídeos, pelo menos dois desses casos aí bizarros que a gente viu, e fazer uma relação com o que a gente já vinha discutindo no vídeo passado sobre o tema da sexualidade feminina, sobre o papel das mulheres como objeto sexual na sociedade capitalista, e fazer uma discussão um pouco maior sobre esse tema e o enfrentamento do machismo no nosso dia a dia. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Antes da gente seguir, já aproveita para seguir o canal, aciona o botão de notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos. O primeiro vídeo aconteceu no Rio de Janeiro. Um homem de 51 anos, no bar, simplesmente se levantou e foi até uma menina de 12 anos e a beijou na boca, na frente de todo mundo. Vamos ver esse vídeo? O homem que aparece nas imagens conversando com a menina é Wagner Anderson de Arruda Macedo, de 51 anos. Ele está bebendo com os colegas de trabalho, quando de repente se levanta e beija a boca da menina, que tem 12 anos de idade. A mãe... O cara simplesmente sai da sua mesa e vai até a menina, sem falar com nenhum dos adultos que está na mesa, e beija ela. Está acompanhada de outras duas amigas que ficam em choque. A menina se afasta e limpa a boca. Começa a discussão entre as mulheres, Wagner e os colegas. Minutos depois, Wagner vai embora. O caso aconteceu em um bar em Piedade, na zona norte do Rio. Indignada com a atitude de Wagner, a mãe da menina contou à polícia que perguntou por que ele tinha feito aquilo. E Wagner respondeu, porque tinha achado a filha dela muito linda. A mãe indaga. O impressionante é que ele tá com vários amigos, né, que rapidamente, após o acontecido, se movimentam para tirar ele do lugar, né? Em nenhum momento houve um questionamento ou um julgamento, uma condenação daquilo que ele tinha feito. Simplesmente agiram rápido para que ele saísse de lá. Qual que era o motivo daquele beijo, né, num adolescente de 12 anos? E ele simplesmente fala que, segundo os termos de declarações ao qual tivemos acesso, que simplesmente porque achou a criança linda. E aí ele desfere um beijo assim de forma assustadora, né? A Polícia Civil analisou as imagens e conseguiu identificar os uniformes usados por Wagner e os colegas. A fábrica de biscoitos e doces ajudou nas investigações. Lamentavelmente é aquilo, né? Um trabalhador que reproduz a lógica machista entre mulheres da sua própria classe. Foi preso na manhã desta terça-feira, na zona oeste do Rio, por estupro de vulnerável. No trajeto até a delegacia, ele tentou dar outra versão. Ele falou que foi algo sem querer, que simplesmente ele fez isso de forma acidental, se despedindo. O fato é que ele nunca conheceu essa criança. Wagner será transferido para o complexo prisional de Benfica, na Zona Norte, onde deve passar por audiência de custódia. Wagner é casado e pai de 2 filhas. Bom, aí a cereja do bolo, né? O cara é casado, tem 2 filhas, e aí sempre surge aquelas perguntas, né? Um caso como esse faz a gente se questionar em vários níveis, né? Mas algumas perguntas surgem desse episódio bizarro. O que faz um homem se sentir confortável para no local público abordar dessa forma uma criança de 12 anos? Né? Um outro questionamento que a gente se faz, se no local público, em uma criança que está acompanhada de responsáveis, o cara faz isso, imagina o que é feito em ambientes privados ou quando eles se encontram sozinhos, com uma criança ou mesmo com uma mulher. Né? O outro questionamento é um pouco o que traz no final da matéria, né? O que faz um homem, mesmo sendo pai de 2 filhas, ter esse tipo de prática criminosa com uma criança que poderia ser a sua própria filha. E um último questionamento que para nós é muito importante, né? A gente tentar dissecar isso e entender o que faz um homem trabalhador
reproduzir esse tipo de violência, esse tipo de prática com mulheres da sua própria classe, né? Ou seja, a ideologia dominante, ela se reproduzindo também na classe trabalhadora. E a gente quer falar um pouco sobre esses temas aqui para a gente avaliar junto esse vídeo. A resposta para todas essas perguntas tem origem no mesmo lugar, que é a naturalização do papel da mulher como objeto sexual na sociedade em que a gente vive. Aquilo que a psiquiatria, a serviço da burguesia, tenta classificar como doença, a pedofilia, nada mais é do que o impulsionamento e o reforço desse papel das mulheres e meninas na sociedade. A manutenção da opressão das mulheres, né, do subjugamento das mulheres no capitalismo, serve tanto para torná-la mercadoria, a venda do sexo, a venda do corpo, quanto também para justificar a superexploração da sua força de trabalho em outras áreas do mercado de trabalho. E aí a burguesia quer lucrar. Não interessa a idade, não interessa as circunstâncias em que essa mulher ou essa criança está inserida. E é o próprio machismo que se encarrega de justificar essa prática, fetichizando, né, a idade das mulheres. Então, quanto mais jovem, quanto mais inocente, mais os homens se sentem poderosos e envaidecidos de iniciar as relações sexuais com essa mulher, com essa menina. É esse olhar sobre a sexualidade feminina, sobre o corpo feminino e sobre essa ideia de poder que os homens têm de iniciar esse processo ou de forçar algo com uma mulher inocente, jovem, que seja virgem, é que faz com que esse tipo de prática se reverbere com muita frequência na nossa sociedade. No filme Anjos do Sol, um filme brasileiro que trata do tema da exploração sexual infantil, inclusive eu já recomendo quem queira aprofundar esse tema, aprofundar um olhar, inclusive, sobre a nossa realidade no Brasil, é um filme muito interessante. Ele traz em uma das cenas um leilão de meninas muito jovens numa casa, né, de prostituição, na qual o principal chamariz é justamente a idade e a virgindade dessas meninas. E os clientes são fazendeiros, políticos, empresários, né? Ou seja, a gente identifica que o dinheiro e o poder são avalizadores da impunidade a esse tipo de crime. E é por isso que nem a justiça, nem a polícia, nem os governos ou qualquer outra instituição burguesa vai a fundo na investigação e no desmantelamento desse tipo de rede de exploração sexual, sobretudo infantil, mas também da prostituição de um modo geral. E aí vem um outro questionamento daqueles que eu coloquei no início. Por que que um operário, um trabalhador, reproduz esse mesmo tipo de prática de empresários, fazendeiros que têm muito dinheiro? Por que que isso também se dá na nossa classe? Porque a burguesia, ela precisa impor sobre o conjunto da sociedade a sua ideologia, os seus interesses. Então, o conjunto da classe é educado a reproduzir esse tipo de concepção. É educado a acreditar que o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia são conteúdos de opinião pessoal ou de defesa até, muitas vezes, né, de padrões morais da sociedade, como a gente vê em outros temas da luta das mulheres, como a questão da legalização do aborto. Entretanto, o que está por detrás disso é apenas o benefício e o fortalecimento da própria burguesia enquanto classe dominante, que impõe sobre o conjunto dos trabalhadores, sejam eles os setores oprimidos ou não, uma superexploração e uma reprodução de um conjunto de ideias que servem para a manutenção de tudo isso. Então, por exemplo, né, quando se tem o entendimento de que esse tipo de conduta é parte de um desvio de caráter da humanidade,
né? A humanidade está perdida, o ser humano é egoísta, é maldoso, etc. Ou quando se atribui à natureza do homem, né, ao sexo masculino, esse tipo de comportamento predatório, violento, agressivo, como inclusive defendem algumas vertentes do feminismo. Então, essa generalização ou essa naturalização de comportamentos a partir do indivíduo ou a partir da espécie faz com que a gente não enxergue que é a própria classe dominante na sociedade capitalista que a gente vive que mais se beneficia dessa prática. E obviamente que também a reprodução em massa desse tipo de comportamento serve a um outro fim. A falsa ideia de que a burguesia ou de que as suas instituições buscam por coibir esse tipo de prática, buscam por algum tipo de justiça. Obviamente, a gente identifica que nesses casos, né, quando acontece esse tipo de coisa, quem vai preso são os setores da classe trabalhadora. Os homens, os negros, os LGBTI-fóbicos pobres. Porque os ricos, os poderosos, seguem reproduzindo essa lógica, seus preconceitos, suas práticas criminosas, em lugares privados, discretos, e sempre se safam das investigações, né, como a gente já viu em vários outros casos. Não que isso justifique, obviamente, a impunidade de homens da classe trabalhadora, né? Eu acho que em todo crime deve haver, sim, uma punição aos envolvidos e aos responsáveis. A grande questão é que a gente precisa também discutir que tipo de punição acontece e para quem acontece. E o próximo vídeo que a gente vai ver vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso e a ter esse olhar mais ampliado sobre a sociedade que a gente vive, de fato, de que tipo de justiça a gente deve reivindicar, de que tipo de punição a gente deve reivindicar e quais os caminhos necessários para a gente alcançar isso de fato. Vamos ver esse próximo vídeo. Sargento da Polícia Militar matou a mulher e feriu a filha. Foi em Santos, no litoral de São Paulo. E aí os detalhes, né, Jéssica, do crime que matou a facadas, algo bárbaro. Bem-vinda, Jéssica. Só um detalhe, né? Até aqui nenhuma novidade. A gente já teve vários casos de policiais que mataram suas ex-companheiras ou companheiras. Mas esse caso é ainda mais bárbaro e a gente vai ver por quê. Obrigada, Elisa. Bom dia para você e todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Esse crime aconteceu na tarde de ontem. A esposa do sargento e a filha estavam numa clínica de estética em Santos, ali na região da Vila Belmiro, quando tudo isso aconteceu. Elas estavam, segundo informações do boletim de ocorrência, ali na recepção, tranquilas, quando o marido, o sargento, invadiu o local, chegou a ficar ali na recepção junto com elas. E aí a esposa então teria chamado a filha para o banheiro, teria comentado alguma coisa com a filha, em seguida foi até a recepção e fez ali um sinal para a recepcionista discretamente para que ela chamasse a polícia porque ela estava sendo ameaçada. Então a gente vê que a mulher conseguiu ali, né, ter uma certa habilidade de se afastar do assassino, né, e buscar uma ajuda ali com a atendente na tentativa de preservar a sua vida e a da sua filha. Eis então que ali ela conseguiu encontrar um abrigo, a sala de um dermatologista que é o dono da clínica, e se trancou ali junto com a filha. Isso tudo está no boletim de ocorrência, mas um detalhe curioso desse caso, Elisa, é que algumas versões estão diferentes. A versão que está no boletim, a versão da PM e a versão da Secretaria de Segurança Pública. Então, curioso é o mínimo, né, para a gente falar de um caso absurdo. Já o caso em si já é absurdo, ter duas versões ainda é pior. A gente tem uma versão que foi relatada pela PM que diz que a polícia foi acionada, chegou ao local e então verificou se o sargento estava armado, ele estaria de folga nesse dia, ao passo que ele levantou a camisa e viu que não estava armado. Então, abriu-se a porta onde a esposa e a filha estariam trancadas e então ele conseguiu ali uma arma de fogo que deixou numa outra sala e disparou contra a esposa e a filha. Gente, ele levantou a camisa e isso foi suficiente para os outros policiais avaliarem que ele não estava armado. Nenhuma revista mais intensa, sendo que foi uma ligação de urgência com ameaça.
né? É absurdo. Isso é o que a PM diz, então ele teria desferido golpes em seguida. Já a Secretaria de Segurança Pública diz que a polícia chegou após elas já terem sido baleadas, né? A gente tem informação de que a esposa morreu no local, a filha foi encaminhada para uma unidade de saúde da região e a gente não tem mais informações sobre o estado de saúde dela. E a gente recebeu uma nota agorinha, Elisa, atualizada da Secretaria de Segurança Pública, dizendo que a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para realmente investigar esses agentes da polícia que foram acionados, estiveram no local e mesmo assim tudo isso teria acontecido em frente deles. Esse caso... Gente, o cara pegou uma arma numa outra sala com os policiais ali presentes, conseguiu disparar tiros contra a esposa e a filha e ainda conseguiu dar 10 facadas nela. O que esses policiais estavam fazendo ali? É inacreditável, né? Está registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos como violência doméstica, feminicídio e tentativa de homicídio. Eu volto com você. Mais um difícil de falar até desse caso, né? Porque é muito, muito bizarro, assim. São muitas camadas de questionamento sobre o que aconteceu ali. Na verdade, de questionamento, mas de questionamento que a gente já sabe o que aconteceu, né? A gente tem ali uma pessoa que consegue esconder uma arma em outra sala, sendo que os policiais foram ali para verificar essa situação. Ele consegue dar vários tiros e 10 facadas na sua esposa diante dos policiais. E a gente já teve inúmeros casos de pessoas que estavam com objetos que pareciam arma, guarda-chuva, furadeira, pacote de pão, que foram imediatamente mortos pela polícia, pelo simples fato de estarem com objetos parecidos com uma arma. E nesse caso, esse sargento teve a possibilidade de ficar em segurança para matar a sua esposa e ferir a sua filha. Qual foi o papel desses policiais nesse lugar que não ser conivente com o feminicídio? Lamentavelmente, esse não é um caso isolado, né? A gente vê aqui uma combinação do machismo tão arraigado na nossa sociedade com uma delegação de plenos poderes para matar, que é feita às Forças Armadas de um modo geral e, em particular, à Polícia Militar no nosso país. A gente teve, agora recente, em março, pelo Carnaval, uma jovem de 20 anos que foi violentada sexualmente por policiais dentro de uma viatura em São Paulo. Ela abordou os policiais porque precisava de ajuda, estava sem bateria no celular, achou que seria mais seguro pedir auxílio para os policiais e foi vítima de violência sexual. Um relatório de segurança pública, também que saiu recentemente, aponta um crescimento de 120% nos casos de morte de crianças e adolescentes, fruto da intervenção policial também no estado de São Paulo. Foi em São Paulo também que a gente viu repercutir nas redes sociais um vídeo de uma formatura de policiais militares no município de São José do Rio Preto, onde os formandos estavam com o braço em riste e tinha uma cruz em chamas. 2 símbolos, né, de supremacia racial bastante conhecidos na nossa história. Então a gente percebe que essa estrutura está muito longe de ser uma estrutura que de fato serve à segurança e à proteção do conjunto da população. O interesse das Forças Armadas e da manutenção dessa estrutura na sociedade capitalista tem muito mais a ver com a manutenção da propriedade privada e da segurança da burguesia do que realmente com o interesse de garantir essa segurança para o conjunto da população. A Polícia Militar, em particular, é uma estrutura que teve origem na ditadura militar. E o objetivo era muito nítido para essa ala, né, da polícia, que era atacar os inimigos internos, ou seja, trabalhadores e setores oprimidos que se rebelassem contra o regime ditatorial naquele período. O que a gente observa
desde essa época para cá, é uma transformação daquilo que era antes uma corrupção, né, de servidores públicos, vamos dizer assim, desse setor, nos bairros, com os comerciantes, né, as propinas que recebiam, há uma escalada desse grau de envolvimento com tudo que há de contravenção. É a formação das milícias nas periferias, esse setor assumindo a direção do tráfico de drogas, o comando do tráfico de drogas, e principalmente é esse setor ocupando cargos no parlamento burguês para administrar de dentro os seus interesses. E a gente sabe que tráfico de drogas e outros tipos de contravenção nesses espaços da periferia são extremamente rentáveis. Então a gente está construindo uma institucionalização desse tipo de prática que é controlado por um braço armado do Estado. E tudo isso com a anuência da burguesia. Porque para a burguesia não interessa se a polícia está envolvida com corrupção, está diretamente, né, comandando o tráfico de drogas ou outros esquemas aí de contravenção. Desde que a polícia siga cumprindo seu papel de matar preto e pobre na periferia, de assassinar indígenas, trabalhadores sem terra, de reprimir trabalhadores em manifestações. Se a polícia segue cumprindo esse papel, preservando a propriedade privada, garantindo a segurança dos poderosos, tanto faz o que eles vão fazer com o conjunto da população. E essa condição, ela é tão característica da sociedade capitalista, ela é tão parte dessa estrutura, que existe uma justiça militar para julgar os seus próprios crimes. Então, né, o sistema, o Supremo Tribunal Militar é quem julga os crimes dos militares. E a gente tem vários casos de absolvição, de diminuição de pena desses crimes, porque são avaliados por eles mesmos, né, por aqueles que estão nessa estrutura de poder. E a burguesia avaliza tudo isso para garantir a sua dominação sobre o conjunto da sociedade. A polícia tem cada vez mais licença para matar. Então, se já está fazendo isso em defesa dos interesses da burguesia, por que não se utilizar desse poder, por que não se utilizar da sua arma para resolver problemas seus, né? Questões pessoais, familiares. Por isso a gente vê vários casos de PMs que assassinam suas esposas, mas não só policiais, delegados, juízes, todos já foram, né, já tivemos casos dessas autoridades envolvidas em casos de feminicídio, de violência doméstica, de violência sexual, né? Então, toda essa estrutura está a serviço da reprodução e da manutenção da opressão das mulheres, da violência contra as mulheres e todos os demais setores oprimidos da sociedade, em resposta aos interesses de uma minoria que é a classe dominante. E aí a gente volta a uma questão lá do início do vídeo, né? Uma das perguntas que a gente ainda não respondeu, que é: por que esses homens que têm filhas, né, na faixa etária ali das vítimas ou que estavam envolvidas no momento da violência, por que praticam esses atos sendo pais dessas crianças, dessas meninas, né? E a gente percebe que é porque as suas filhas, as suas irmãs, as suas mães, qualquer mulher que esteja no seu círculo de relação, está no mesmo lugar, né, cumpre o mesmo papel social do que as outras mulheres. Então, devem também estar a serviço dos interesses e da satisfação masculina. Ou não são consideradas, né, não têm valor superior no momento em que se avalia uma necessidade de afetar a sua companheira, a mãe dessas crianças, né? A gente já viu vários casos também de homens que vêm matando seus filhos para atingir a sua ex-companheira, né? Para, ao não conseguir se vingar diretamente da mulher, se vinga através dos filhos. Então, isso está diretamente ligado com o papel social com que nós, mulheres e meninas e crianças, de um modo geral, né, estão cumprindo nessa sociedade capitalista. Essa é uma discussão muito importante a ser feita,
porque a gente está em um momento em que, de um lado, existe um setor político, a ultradireita, que tenta garantir com que tudo isso siga sendo visto como normal, como natural. E existe um outro setor político, dito progressista, como o próprio governo Lula, mas também outros setores da esquerda institucional, que negociam os nossos direitos com a ultradireita, que tentam fazer concessões em troca da governabilidade do Estado burguês. Enquanto isso, as vidas das mulheres trabalhadoras, das meninas da nossa classe, seguem sendo ceifadas, seguem sendo violadas, seguem sofrendo agressões de todas as formas. E aí a gente precisa discutir não só o tipo de polícia que serve aos nossos interesses, porque a gente acha que uma polícia, para de fato cumprir o papel de segurança pública, ela tem que estar sob o controle da população. Ela tem que responder diretamente aos conselhos populares, nos bairros, nos locais de trabalho, que vão definir qual é a prioridade, qual é a forma de abordagem que a polícia deve ter para, de fato, coibir a criminalidade e não ser parte dela. E não ser parte de reforçar a violência e o terror que sofrem o conjunto dos trabalhadores no nosso país. Mas não só isso, a gente também precisa discutir medidas de autodefesa. Mas não uma autodefesa que se confunda com o discurso do empoderamento individual. Porque a gente sabe que individualmente a gente não dá conta de superar o machismo e muito menos esse sistema capitalista que reproduz e que se apoia no machismo para seguir nos explorando. É preciso que a gente, ao tomar medidas de autodefesa, combine essas medidas com a nossa organização por baixo, com o fortalecimento das nossas ações coletivas, com a independência de todos os governos e dos patrões, e que a gente combine essa luta, essas medidas, também com a compreensão de que para a gente ser de fato livre, para a gente ser plenamente livre, a gente precisa superar o capitalismo enquanto sistema de organização social. A gente precisa apontar para a construção de uma sociedade que não precise se apoiar na nossa opressão, que não precise nos transformar em mercadoria para ter os seus objetivos alcançados. Enquanto isso não acontecer, a gente vai sim tomar todas as lutas, vai exigir punição aos agressores, aos assassinos, a gente vai discutir todas essas medidas que são tomadas, que são arbitrárias. Entretanto, a gente vai saber que a gente não vai conseguir dar fim a esse conjunto de ações nefastas, porque essa sociedade ela é baseada no nosso sofrimento, na violência que a gente sofre e no nosso assassinato. Então a gente precisa de fato avançar nessa discussão e avançar com o conjunto das trabalhadoras e trabalhadores. Eu sei que é muito difícil a gente ver um trabalhador envolvido num caso, né, bizarro como esse de machismo e não achar que é a classe de conjunto que pensa assim, que age assim, etc. Mas a gente precisa ir para essa disputa de consciência, a gente precisa, de fato, fazer com que nos locais de trabalho, de moradia, nos bairros, nas escolas, a gente possa fazer essa discussão e a gente possa se confrontar, seja com a ultradireita, que quer naturalizar isso, seja com os setores que traem as nossas lutas, que rifam as nossas pautas em negociatas aí na estrutura da democracia burguesa. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Deixem os seus comentários, já curtam aqui o vídeo, sigam o canal, acionem o botão de notificação para receber os próximos conteúdos e façam aqui nos comentários as avaliações de vocês. Também deixem pra gente a opinião do que vocês estão pensando sobre isso, que para nós é muito importante. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada.